Senhoras e senhores, eu sou o Tenente Joatan, chefe da seção de vistorias do Centro de Atividade Técnicas. Por meio dessa apresentação, estaremos verificando o checklist, onde teremos as informações básicas do processo de segurança contra incêndio e pânico, e estaremos fazendo com o projeto técnico. O objetivo é verificar os itens básicos iniciais para a realização de vistorias de licenciamento e renovação de licenciamento em edificações que possuam o projeto técnico aprovado pelo CAT. Antes de iniciarmos propriamente os itens básicos desse checklist, devemos observar que à frente de cada item tem algumas letras, letra C, NC e NA. Devemos marcar então da seguinte forma: quando o sistema estiver 100% correto em loco, o sistema de segurança, então eu marco C, ele está em conformidade com as normas técnicas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. Porém, se esse sistema não estiver 100%, ou seja, ainda que exista o sistema, mas não está adequado corretamente, eu marco NC, não conforme. Não conforme não é necessariamente aquele que está totalmente errado, mas basta que não esteja 100% certo. Então ele está não conforme. E NA, quando este sistema não se aplica àquela edificação a ser vistoriada em loco. Aqui está um modelo onde nós utilizaremos na apresentação desse vídeo e que devemos observar durante as vistorias em todas as edificações que possuem projeto técnico. É importante então observarmos que o vistoriador, quando for ao local vistoriar uma edificação em que haja necessidade de acompanhamento com o projeto técnico deverá estar em mãos, pois nesse projeto há bastantes informações por meio de memorial descritivo, pranchas, notas e etc. O item 2 do checklist, nós devemos verificar o endereço, não apenas a rua e o endereço do lote, mas sim todas as informações constantes no endereço, inclusive as salas, porque muitas vezes o lote é o mesmo, porém tem salas diferentes naquele endereço. Deve ser exatamente o mesmo endereço, constando no memorial descritivo no projeto, como o endereço verificado em loco. O item 3, nós devemos atentar para a ocupação. Seja qual ela for, deve ser exatamente a mesma do projeto e a ocupação a ser verificada em loco. Havendo ocupação diferente, houve mudança, possivelmente, nessa ocupação, ou ela não foi atentada ainda no projeto. Deve ser refeito toda a característica no sistema. Bem, o item 4 trata da altura da edificação. Sabemos que com o projeto técnico, a altura deve ser aquela acima a 9 metros. Devido à inviabilidade de se mensurar por meio de trenas, mesmo que eletrônicas, uma altura com precisão, nós utilizaremos então a contagem de pavimentos. Vamos verificar essa altura por meio de pavimentos. Quantos pavimentos possuírem no projeto aprovado, assim verificaremos em loco a mesma quantidade de pavimentos, exatamente assim. Com relação à área, nós verificaremos a área construída em loco, construída e que esteja sendo utilizada. Ela deve ser a mesma em loco. E faremos isso observando 3 pontos importantes. O primeiro ponto: a área constante no projeto deve ser a mesma área constante no formulário de segurança, certo? As duas áreas, nós vamos olhar no projeto qual a área que está marcando lá. E vamos verificar no formulário de segurança. É a mesma área que deverá estar marcando no formulário de segurança. Nós vamos pegar então essa informação do projeto, que é a mesma do formulário de segurança, e vamos fazer a confirmação em loco. A área deverá ser exatamente a mesma. E depois vamos verificar se essa área condiz com a taxa paga, ou seja, a taxa que foi paga deverá ser referente à área a ser vistoriada em loco. Eu vou explicar melhor aqui. Devemos observar, entretanto, que essa área está relativa à área construída, certo? Suponhamos que em uma determinada área possua uma edificação, e que essa edificação
é aquela que está sendo verificada no projeto e é a mesma que foi paga a taxa. Toda edificação no lote que possuir, na verdade, ligação com a edificação principal deve estar constando no projeto, certo? As somatórias, então, estando constando no projeto daquelas que são unidas ou que não façam, na verdade, não atendem à norma técnica 8, que trata da separação de risco. Com relação a essas edificações em mesmo lote, o item 6 do checklist nos mostra como devemos verificar. Nós devemos atentar para essas edificações, tá certo? Com as informadas no projeto técnico. Quantas edificações construídas estão constando no projeto? Assim eu vou verificar quantas edificações construídas em loco, certo? Devemos, entretanto, desconsiderar as edificações em construção não previstas em projeto, ou ainda que estejam previstas no projeto, porém, aí ao contrário, não foram construídas ainda, certo? Ou seja, nós temos então numa edificação, em um lote, uma edificação, e vamos verificar a área dessa edificação. Muito bem. Observamos que tem então uma segunda edificação. Essa segunda edificação consta no projeto? Ok. É somado com a primeira, é igual à mesma área que foi paga a taxa? Ok. Essa segunda edificação, ela está sendo utilizada? Tranquilo. É exatamente assim. Mas se tivermos uma terceira edificação que está para construir, ela está em fase de construção, não está sendo utilizada ainda, essa edificação não vai constar para efeito de fiscalização, de vistoria da parte do Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque ela não está sendo utilizada ainda. Então nós vamos observar, essa edificação em construção precisa estar de acordo com a taxa paga? Não. A taxa paga foi apenas para as vistorias daquelas edificações que estão sendo utilizadas. Essa edificação em construção não consta. Ah, mas consta no projeto essa edificação. Não tem problema, ela não foi construída ainda, não está sendo utilizada. Vamos supor então que no projeto esteja dizendo lá que a edificação é de 1.500 metros quadrados de área construída. Eu observei que o cliente ele fez o pagamento de uma taxa referente a 1.000 metros quadrados de área construída. Bom, ela diverge com a do projeto, certo? Porém, quando eu fui verificar em loco, apenas estão construídas edificações relativas aos 1.000 metros. Ou seja, a taxa está de acordo com a edificação em loco, ok? Os outros 500 metros não foram construídos ainda ou estão sendo construídos. Tranquilo? Esse é um caso. O segundo caso é caso essa edificação que está sendo construída nem conste no projeto. E aí nós vamos o quê? Pedir modificação de projeto? Não. Simplesmente vamos informar ao proprietário ou responsável pela edificação que ele deverá inserir no projeto essa edificação que está sendo construída. Por quê? Porque ela ainda não está ativa. Ele deverá então fazer uma modificação de projeto, tendo em vista que essa edificação está no mesmo período, está no mesmo perímetro ali, na verdade, de toda a edificação que devemos somar. Tranquilo? Mais informações nós estaremos tratando na videoconferência. Bem, o item 7, nós devemos atentar com relação às edificações vizinhas. Verificar se existe comunicação entre a edificação vistoriada e as edificações vizinhas localizadas em lotes distintos. Ou seja, toda abertura, portas, janelas, ou qualquer que seja, que permite a circulação de pessoas ou objetos. Dá para passar uma pessoa andando, transportar algum objeto. Mostra que aquelas duas edificações é como se fossem uma única edificação? Não pode ser desse jeito. Porém, se existe um muro delimitando as duas edificações, e por um acaso, naquele muro, naquela parede, possua um cobogó, alguma coisa nesse sentido, não conta para efeito desse item da norma. Tá certo? Desse checklist nós não vamos atentar para essa abertura simples, apenas aquela que realmente passa pessoas ou objeto. Tranquilo? Bem, outras informações também nós trataremos, caso tenham dúvidas, no nosso videoconferência.
Eu agradeço pela atenção e estaremos juntos na videoconferência para tirar quaisquer dúvidas que sejam ainda para esclarecer. Até lá.